em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mais uma vez, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E vai já, com as suas palavras, faça o exercício de se dispor a essa graça. Vai dizendo para o Senhor: eu quero, Senhor. E tudo aquilo que é a minha preocupação, tudo aquilo que me distrai nessa manhã, você que está em casa também, mesmo que esteja envolvido com outras tarefas, mas vai deixando que essa graça penetre no seu coração. Vai dizendo isso para Deus. Abra a boca, homem de Deus, mulher de Deus. Vai falando para o Senhor: eu quero, Senhor. Eu preciso de Ti. Vai dizendo para o Senhor: eu quero, Senhor. Eu abro meu coração. Eu quero essa graça. Por isso eu clamo com todas as forças. Hoje, este é o dia que o Senhor preparou para mim. É o dia onde o Senhor vai derramar uma graça eterna na minha vida. E essa graça eterna é o Espírito Santo. Por isso tome posse da vida nova. A partir do momento em que você sair dos portões da Canção Nova, voltando para sua casa, você que está em casa também, quando terminar esse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, você não pode ser a mesma pessoa. Não tem como experimentar de uma graça eterna e continuar com o mesmo olhar, com o mesmo sorriso, com os mesmos gestos. Não tem como. Essa graça nos inunda o ser e nos transforma inteiramente. Se você quer isso, então cante, mas cante rezando. Faça dessa música, faça dessa melodia a oração do seu coração. Reze como quem precisa disso para viver. É a graça de hoje que o Senhor quer nos dar. Por isso, queira com todas as forças do seu ser: eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor. Por isso eu clamo a graça que o Senhor quer me dar, a graça do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, ser um homem e uma mulher totalmente renovados. Por isso eu canto: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Ergue seu braço e canta. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Por isso vem, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra aonde quer, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas
mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E é por isso que eu canto: vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 vem Espírito Santo. Quero ouvir a sua voz, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, canta com força. O vento, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu. Põe a mão no seu coração e canta: vem, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. E durante toda a caminhada terrena de Jesus, ele teve como companheiro o Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito veio sobre Jesus. E Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Depois, Jesus foi levado ao deserto e lá foi tentado durante 40 dias pelo demônio, mas Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Todas as etapas da vida de Jesus, Jesus viveu cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi flagelado, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E há um momento que Jesus exulta no Espírito, ele diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus exultou no Espírito Santo. Hoje, que dia é hoje? Domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de nós exultarmos no Espírito Santo de Deus, porque hoje é o dia do Senhor. E o Senhor quer nos ungir com o óleo da alegria, que é o Espírito Santo de Deus. Qual que é o tema deste acampamento? Eu não ouvi não. Qual que é o tema? Não é pela força, mas pelo Espírito Santo de Deus que a missão é realizada. Eu sei que todo mundo aqui veio de uma realidade, da sua família, do seu trabalho, da sua paróquia. Onde você está, você é um missionário. E hoje o Senhor nos envia, nos unge e nos envia.
De onde você veio com um coração desejoso de fazer uma nova experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom. Graças a Deus que há no nosso coração esta disposição interior. E o Espírito Santo de Deus quer nos renovar nesta manhã. Quer fazer de nós homens e mulheres do Espírito, de fato. Plenos do Espírito, repletos do Espírito. Eu sei que tem algumas pessoas que estão sentadas, talvez estejam ou cansadas ou com algum problema no joelho, com alguma dificuldade. Mas convido você a erguer bem alto o seu braço, fechar os seus olhos por uma fração de segundo, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o discípulo segue os passos do mestre em tudo, cheios do Espírito Santo. Olhando, eu achei até engraçado quando a Ana Lúcia animando, disse assim: quem aqui está sofrendo? Ninguém. Eu não. Aí eu falei assim: está, só que com a diferença, com alegria, na alegria do Espírito. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Como discípulos de Jesus, como missionários, cheios do Espírito Santo de Deus. Olhe por um momento para dentro do seu coração e peça ao Espírito que o ilumine, para que você perceba qual é a etapa da vida de Jesus que hoje você está vivendo. Você está no gozo? Você está na flagelação? Você está sendo flagelado como Jesus foi? Você está sendo neste tempo coroado de espinhos, como Jesus foi coroado? Você está crucificado como Jesus? Qual é a etapa da sua vida missionária em que você se encontra? Nos mistérios gozosos da vida de Jesus? Nos mistérios luminosos da vida de Jesus? Nos mistérios dolorosos da vida de Jesus? Em qual etapa você está? Talvez você esteja com o coração profundamente machucado, profundamente sofrido, no ponto em que sua vida chegou. Mas não importa. Importa seguir em frente nesta etapa, cheio do Espírito Santo como Jesus, que trilhou todas as etapas da sua vida. Talvez você esteja atravessando uma profunda aridez, uma profunda secura. E este mundo é para nós um grande deserto. E talvez você esteja tentado para tudo quanto é lado pelo demônio. Mas abra o seu coração, diga: vem Espírito Santo de Deus. Enche a minha vida. Enche todo o meu ser. Eu quero ser conduzida. Claro, você que é homem fala conduzido pelo Espírito Santo. Até aqui, em muitos momentos, eu caminhei sozinho. Eu quis resolver as coisas com as minhas próprias forças. Mas agora eu compreendo, a exemplo de Jesus, que não é pela força, mas pelo Espírito. Eu não quero mais conduzir a minha própria vida no ponto em que ela chegou. Eu me desarmo, Senhor. Eu me esvazio. Porque eu quero ser um homem, ser uma mulher plena do Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Comece a rezar suavemente no Espírito. Solte a sua voz suavemente. Erga os seus braços. Vamos fazer esse exercício. Vamos rezar até ficarmos possuídos do Espírito Santo de Deus.
plenos do Espírito, homens totalmente embriagados do Espírito, tomados pela ação do Espírito. Solta a sua voz, vai crescendo, começa suavemente e vai crescendo na oração. Entregue-se a Jesus, entregue-se à ação do Divino Espírito Santo nesta hora, porque hoje é o dia do Senhor, o dia da alegria. O Senhor nos unge com o óleo da alegria, com o óleo da unção. E o Espírito Santo de Deus predispõe o nosso coração. Vem, Santo Espírito, nesta hora e realiza Pentecostes no meio de nós, em cada coração, em cada alma, desde os que estão aqui no rincão, até os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Você que também nos acompanha aí da sua casa, erga os seus braços e ore no Espírito. Dê largas ao Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo realize na sua vida, na sua família, na sua história, na sua vocação, no seu ministério, uma obra nova. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Repousa, Senhor, o teu Espírito sobre nós e fecunda todos os caos existentes na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma-nos por inteiros, reaviva-nos, reanima-nos. Quantas pessoas que estão mortas nesta hora, reze para valer. Solta a sua voz. Nós podemos rezar com mais coragem. Reze com intrepidez. Reze com ousadia. Reze com destemor. Reze com decisão. Senhor, Tu és o batizador. Batiza-nos nesta manhã, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Batiza as mulheres, batiza os homens, os anciãos, as criancinhas, os jovens, os pré-adolescentes. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito. Solta a sua voz. Reze com força. Reze com destemor. Reze, reze. Reze. Eu até convido você a tocar no seu irmão. Toca no irmão que está ao seu lado. Vamos fechar aqui o corredor. Toque no irmão aqui, ó. Isso, um tocando e vai rezando. Peça um batismo no Espírito Santo para esse irmão que está ao seu lado. Suplique a graça do Espírito Santo. Reze, reze em línguas. Reze sem timidez. Reze com ousadia, com autoridade de filho e filha de Deus. Reze para a sua oração chegar até o trono de Deus.
Reze para que a sua oração alcance os que estão em casa também. Alcance os que caminham errantes por este mundo. Alcance os que perderam o sentido para a vida. Os que estão deprimidos, abatidos, desanimados, aflitos, desfalecidos. Reze. Oriandara la manda la 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 manda la manda la manda la manda la 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 manda la ele manda la 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 manda la la manda la manda la manda la manda la manda la Oriandara la manda la la manda la Merianda la 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 yere manda la yere manda la yere manda la yere manda la Irianda la la yere manda la yere la yere la yere la yere yere Erianda la la yere la yere la manda la yere manda la yere Erianda la yere la la yere la manda la yere manda la manda la yere yere la yere la manda la Solta a sua voz, rezemos com coragem. Que suba esse clamor do Espírito ao céu. Para que a nossa cidade sinta a força da nossa oração aqui. Para que a nossa nação sinta a força e o poder do Espírito que daqui emana nesta hora. Coloque agora a mão sobre o seu coração e reze. Deixa o Espírito entrar com força no seu coração. Deixa o Espírito Santo purificar o seu coração, remover do seu coração todos os sentimentos amargos. Continue rezando suavemente no Espírito. Deixe o Espírito Santo curar o seu coração, converter o meu e o seu coração, retirar as ervas daninhas do nosso coração, o mau humor, a mágoa, os ressentimentos, as raízes amargas, os sentimentos que fazem violência dentro de nós. Deixa o Espírito fazer. Os sentimentos anti-evangélicos que nós temos, sentimentos contrários à sã doutrina da salvação, sentimentos contrários aos sentimentos de Cristo. Deixa o Espírito Santo arrancar pela raiz esses sentimentos. Dê toda a liberdade ao Espírito para que Ele faça no seu coração, para que Ele prepare o terreno do seu coração, para colher a semente da palavra de Deus. Diga: Espírito Santo, faz essa obra no meu coração, deixa Ele fazer. Remover os entulhos, as pedras que estão no nosso coração, as mazelas, as feridas que tornam o terreno do nosso coração um terreno improdutivo. Permita que o Espírito Santo dê forma ao seu coração, que está como terra sem forma e vazia.
Deixa o Espírito Santo dar uma nova forma ao seu coração, aos seus sentimentos, à sua capacidade de amar. Deixa o Espírito Santo renovar, arrancar do meu e do seu peito este coração de pedra e colocar em nós um novo coração, um coração de carne, um coração que bata no mesmo compasso do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque as mãos sobre a sua mente e continue a rezar no Espírito. Estamos no combate da oração. Eu peço agora, Santo Espírito de Deus, remove da nossa mente todos os pensamentos desordenados e estranhos. Santo Espírito de Deus, ordena os nossos pensamentos. E ordenando os nossos pensamentos, ordena toda a nossa vida. Submetemos, Santo Espírito, a tua ação, a nossa mente. Que todos os pensamentos que em nós fazem violência e nos dizem que é pela força, que é pela razão, não. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Submetemos a nossa mente, submeta a sua mente à ação do Divino Espírito Santo. Quantos pensamentos desencontrados, quantos pensamentos impuros, pensamentos maldosos, pensamentos perversos, pensamentos desencontrados e daninhos, nós submetemos a nossa mente ao poder do Divino Espírito Santo. Reze agora com força sobre a sua mente. Erga a sua voz e reze. Reze para valer. A sua mente não pode ser um ninho de serpente. Sua mente não pode ser, e nem a minha, um ninho de cobras. A sua mente e a minha não pode ser comida para os urubus. Não pode ser uma mente transviada. Reconduz, Senhor, a nossa mente para os teus caminhos. Reconduz, Senhor, a nossa mente no poder do Espírito para a porta estreita. Para a porta estreita. Faz cair, Senhor, o teu Espírito. Faz cair, Senhor, o teu Espírito poderosamente sobre nós nesta manhã. Solta a sua voz, Ana Lúcia, solta a sua voz, Emanuel. Solta a sua voz, você que está aqui, reze. Solta a sua voz, você que está em casa. Dia da graça para nós.
Nós estamos no tempo favorável. Estamos sob a graça de Deus. Diga para você mesma: eu estou sob a graça de Deus. Eu estou sob a graça de Deus. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável. Para a minha vida. Para a minha vida. Para a minha família. Para a minha família. Porque hoje é o dia do Senhor. Porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável. Para a sociedade. Para a sociedade. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável. Para os doentes. Para os doentes. No corpo e na alma. Do corpo e da alma. Para os aflitos. Para os aflitos. Para os depressivos. Para os depressivos. Para os que estão caídos. Para os que estão caídos. Hoje é o dia favorável. Hoje é o dia favorável. E quando Jesus entrou na sinagoga em Nazaré, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isaías 61. Quero até ler no próprio livro de Isaías a passagem. Isaías 61, você não precisa se preocupar em pegar, mas vai dizer assim: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, proclamar um ano de graça da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos, dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Com confiança na palavra do Senhor, é que nós rezamos que hoje é o dia da graça, hoje é o dia favorável. É o dia favorável para os corações doloridos. Escute com muita atenção essa palavra do Senhor. Hoje é o dia favorável para os corações doloridos. Quantas pessoas na sua família com um coração dolorido? Pode ser que seja o seu. É o dia favorável para os prisioneiros. Quantas pessoas no cativeiro, não somente no cativeiro físico, mas também no cativeiro espiritual, aprisionadas pelo demônio. Quantas pessoas sentadas no vale da sombra e da morte, sem saber o que fazer. Hoje é um dia favorável para os que estão enlutados. Hoje é um dia favorável para os que estão desesperados. É a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 61, que nos assegura: hoje é um dia favorável. O Senhor hoje nos dá o óleo da alegria. Hoje o Senhor nos concede em plenitude o óleo da alegria, porque nós somos missionários, somos batizados, somos filhos de Deus. Então proclame comigo essa palavra. Eu vou proclamar e você vai repetir: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Porque o Senhor consagrou-me pela unção. Porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Enviou-me a levar a boa nova aos humildes. Curar os corações doloridos. Curar os corações doloridos. Anunciar aos cativos a redenção. Anunciar aos cativos a redenção. E aos prisioneiros a liberdade. E aos prisioneiros a liberdade. Proclamar um ano de graça da parte do Senhor.
proclamar um ano de graça da parte do Senhor. E um dia de vingança de nosso Deus. Um dia de vingança do nosso Deus. Consolar todos os aflitos. Consolar todos os aflitos. Dar-lhes um diadema em vez de cinzas. Dar-lhes um diadema em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de vestidos de luto. O óleo da alegria em vez de vestidos de luto. Cânticos de glória. Cânticos de glória. Em lugar de desespero. Erga o seu braço e diga: conta comigo, Espírito Santo. Conta comigo, Espírito Santo. Eu quero ser teu colaborador, tua colaboradora. Eu quero ser tua colaboradora. Dispõe de mim, Espírito Santo. Dispõe de mim, Espírito Porque Santo. Porque agora, cheia do Espírito, eu quero levar a graça do Espírito Santo para todas as pessoas que o Senhor colocar na minha vida. Eu quero, Senhor, dá-me a ousadia, a coragem, o destemor, para eu ser canal da graça de Deus. Na sociedade em que nós vivemos, e nós já estamos no pós-modernismo, na pós-modernidade, onde o mundo tem rejeitado o nosso Senhor, onde forças hostis, querem se opor ao Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Não é pela força que nós vamos combater, é pelo Espírito. Jesus teve muitas oportunidades de combater pela força, mas Jesus sempre cheio do Espírito Santo. Sempre. Quando Jesus, no Horto das Oliveiras, chegaram os guardas e Pedro pegou a espada e Jesus: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, miríades e miríades de anjos viriam e me defenderiam. Quantas vezes no nosso ímpeto a gente quer passar a espada na situação, quer passar a espada nas pessoas, é ou não é? É ou não é? Você entendeu, né? Você é de blusa listrada, bege e roxa. Nos nossos impulsos, e nossos impulsos pervertidos muitas vezes, nós queremos agir pela força, mas nós entendemos, não é pela força, é pelo... Fala forte, não é pela força, é pelo... É pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos discípulos de Jesus. E Jesus não agiu pela força, agiu pelo Espírito. E os apóstolos de nosso Senhor agem pelo Espírito. Por isso vem Espírito Santo de Deus. Por isso vem Espírito Santo. Repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa sobre vem, nós. Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Queremos Deus. ser teus prisioneiros. Queremos ser teus prisioneiros. Queremos ser movidos por este deserto da vida, Esse deserto da pela vida, tua ação, pelo teu poder. Envolva-nos, Espírito Santo. Envolva-nos, Espírito Como a Virgem Santo. Maria foi envolvida. Como a Virgem Maria Como foi Jesus envolvida. foi sempre envolvido. Como Jesus foi sempre envolvido. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Mas Santo. antes de cantar, Jesus põe aqui uma coisa no meu coração. A nossa caminhada, a nossa vida no Espírito precisa dar frutos. A vida no Espírito precisa dar fruto de santidade. As pessoas precisam ver os frutos na nossa vida no Espírito. Precisam do nosso testemunho. Precisam que nós sejamos homens e mulheres de Deus. E eu ainda dizia assim: Senhor, eu não somente quero o teu Espírito Santo no nome, porque meu nome é Vanúzia Maria do Espírito Santo Cerqueira, mas de fato eu quero ser uma mulher do Espírito, possuída pelo Espírito. A nossa sociedade precisa de doses massivas do Espírito, através do nosso testemunho. Mas a vida no Espírito, como a liturgia nos fala hoje,
vai nos levando para a porta estreita, porque o caminho da salvação é estreito. Estreito, não é largo, é estreito. Então, Espírito Santo, porta estreita nos meus pensamentos. Espírito Santo, porta estreita na minha língua. Diga para o Espírito Santo, porta estreita na minha língua. Principalmente na nossa língua. Porque quem é que não peca pela língua? Espírito Santo, porta estreita nos meus sentimentos. Espírito Santo, porta estreita na minha vontade, nas minhas ações. Reconduz a minha vida, Santo Espírito de Deus, para a porta estreita. E aqui na nossa sexualidade, a nossa sexualidade tantas vezes está na porta larga. Sabe aquela sexualidade desregrada? Na porta larga. Sabe aquele olhar malicioso? Na porta larga. Porta larga. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus nos reconduz para a porta. Por isso, vem, vamos aplaudir o Espírito e dizer: vem, Espírito Santo, para sairmos daqui plenos do Espírito, para revolucionar esta sociedade que não quer saber de nosso Senhor. Vem, Espírito Santo, diga: vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Por isso vem, vem, Espírito de Deus, cante com toda a força. Por isso vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Eu quero ouvir você cantar. Por isso vem, por isso vem, vem, vem. Espírito Santo, por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Somente os homens vêm, só os homens cantando. Ergam os braços, homens. Homens de Deus. As mulheres com toda a força. Por isso vem, por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Todos juntos, vem, Espírito Santo. Ergue seu braço, canta com toda a sua força. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Hoje inaugura um novo tempo na nossa vida.
E eu quero convidar você a assumir que a partir de hoje você é um homem do Espírito. Você é uma mulher do Espírito, onde todas as suas ações são comandadas pelo Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres do Espírito, com coragem para transformar esta época que estamos vivendo, ser fermento no meio dessa humanidade. Diga: eu sou um homem do Espírito, eu sou uma mulher do Espírito. Erga os seus braços e agradeça a Deus. Obrigada, Senhor. Louve ao Senhor por toda a graça derramada neste momento. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Glorificado seja, Senhor. Obrigada por este dia, pelo dia do Senhor, por esta oportunidade única de estarmos na tua presença, de louvarmos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque já não sou mais a mesma. Obrigada, Senhor, porque eu sou uma mulher nova. Obrigada, Senhor, por esta família aqui reunida, Senhor, sob a graça do teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que foram alcançadas nesta hora, pela ação do teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, por este ardor que o Senhor coloca no nosso coração, por este fervor, Senhor, por este ardor missionário. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos unge com o óleo da alegria. Obrigada, Senhor. Só podemos dizer muito obrigada, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. E nós nos unimos a toda a igreja. Nós nos unimos a toda a igreja e dizemos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Os homens Jesus. do Espírito e as mulheres do Espírito vivem com o pé na terra, mas com o coração em Deus, dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, A esposa e o Espírito dizem: vem, Senhor Jesus. vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Por isso, vem, Espírito Santo, cantemos com força. Espírito de Deus, vem, Espírito Santo. Por isso, vem, 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 Espírito, vem. baile no Espírito. Vem, Espírito Santo. Erga os seus braços e cante. Esse coral bonito assim, ó. Vem, Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem. Que não fique ninguém de braços cruzados. Erga o braço assim, ó. Espírito Santo. Unido para nosso Senhor. Vem, Espírito Só Santo. vocês, vem. Solta a voz. Por isso vem. Por isso. Bonito. Exultando no Espírito. Solta o seu corpo. Vem, Espírito Santo. Vem, vem, Os anciãos, as Vem, criancinhas, os jovens, vem. vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo. Solta a sua voz no Espírito. Reze em línguas agora. Nunca é demais rezar no Espírito. Reze com força. Com força, reza, solta a sua voz. Faz cair, Senhor, o teu Santo Espírito.
Oria la laria la laria. Oria la laria la laria 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 la. Oria la laria la laria la. Oria la laria la laria. Oria la laria. Suavemente vem, Espírito Santo, como um grande coral, bem suave. Por isso vem, 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 vem. Cantemos. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Aplaudamos o Espírito do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!